Deixa eu ver se vai sair minha voz aqui. Pode aumentar o microfone aí. Estou com a voz um pouco, né? O inimigo ontem usou um tal de Paquetá aí e acabou com a minha voz. Já não estava bem, né? Usou um tal de Paquetá, Rafinha aí, que quase acabou com minha voz. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir aqui falar algo, né? Então peço a paciência de vocês. Convidá-los para abrir lá no Evangelho de João, capítulo... Estou com uma voz bonita, grave, né? Ó, que voz, a Angélica gostou, que ela chegou de ó. A Angélica estava com saudade, né? Aí já... Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler apenas o 19 ao 23 e ler até o 30. Mas vocês vão ler para mim e vão me ajudar hoje. Vamos ler até o 23, eu acho que é suficiente. Tem aí os versículos? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Ao cair... Amém, era até o 23, mas como vocês têm voz, que bom que foram até o 30, né? Esse texto, eu sempre, quando eu leio, eu fico imaginando a cena. Os discípulos estavam numa sala, trancado, amedrontado, por quê? Porque Jesus, o mestre deles, que tinha andado com eles, que sempre falou para eles que morreria, ao terceiro dia ressuscitaria, e de repente Jesus é morto. E aí eles, com certeza, né, talvez na mente deles, com medo dos judeus o matarem também, porque eles eram os discípulos de Jesus, então eles estavam amedrontados naquele ambiente, né? Por isso que eu gostaria de meditar no tema a presença que muda o ambiente. Gostaria mais de focar na questão como eles estavam. Às vezes nós nos sentimos assim pelas circunstâncias. Né? Às vezes a gente coloca, ora, pede a Deus coisas e de repente não acontece como nós imaginamos. E esses discípulos estavam ali cheios de dúvida. Será que Jesus realmente era o Messias? Alguns estudiosos falam que eles também estavam com medo de Jesus. Não acredito muito nessa linha, porque eles tinham traído Jesus, tinham abandonado Jesus. Mas o contexto é que Jesus tinha morrido, né? E depois aparece para eles aqui ressurreto, e eles estavam num ambiente ali de medo, de pavor,
estavam ali numa Assembleia Batista, né? Todo mundo ali amedrontado, com medo, que será que vai acontecer com a gente? E aí de repente Jesus chega naquele ambiente e não sei como, se era Gasparzinho, se é o corpo ressurreto, ele passa ali e fala: paz seja com vocês. E quantas vezes a gente se apega assim, amedrontado? Talvez você essa semana vai fazer uma entrevista de trabalho, quer fazer algo. Sei que tem muitas coisas que nos aprisionam, que nos amedrontam. Nesse caso, quem nunca se sentiu como esses discípulos? Será que esse negócio de Jesus, que eu vou na igreja, é verdade? Será que eu não estou enganado? Será que aqueles que não creem que vai e volta 100 vezes está certo? Será que não existe? E eles estavam ali, nesse contexto, com medo de morrerem também. Mas a presença de Jesus muda qualquer ambiente, amém? Então vamos lá, primeiro, a presença de Jesus muda qualquer ambiente, porque onde Jesus chega, ele traz o quê? Paz ao ambiente. E quando ele falou a paz, o shalom, essa paz não é a paz como o mundo dá. Não é aquela paz que a gente fala assim: Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja convosco. Aí por dentro, é para o quinto dos infernos, né? Ainda dá paz para os outros, às vezes, com o coração cheio. Não, era uma paz diferente. Jesus chegou ali no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aqueles homens estavam aflitos, como já falei. E quando as coisas não acontecem como imaginamos, ou até mesmo oramos, ficamos como esses discípulos, cheios de medo, questionamento, e a paz que excede todo entendimento, ela sai da nossa vida. E a gente começa a ficar aflito, desesperado. Talvez alguém que vai fazer uma prova, né? Talvez você precise tomar uma decisão essa semana, e você está com o coração aflito, ou com medo. O medo trava as pessoas. E aí Jesus chega e diz: paz seja com vocês. Imagina o susto daqueles homens, né? Porque então agora aparecia o que? O Jesus ressurreto. E ele falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Porque Jesus é aquele que traz paz mesmo em meio às guerras, em tempestades da vida. Porque a paz de Jesus não é que não vai haver mais nada, até porque ele disse o quê? Que nós deveríamos ter bom ânimo nas aflições. Então que essa paz de Jesus possa realmente alcançar os nossos corações. A paz de Jesus não é ausência de problema, não é ausência de aflições, mas é a convicção que Jesus está conosco. E vou além, que Jesus ele morreu, porém o quê? Ressuscitou, senão não teria sentido nenhum o evangelho, se Jesus não tivesse ressuscitado. Talvez era isso que estava na cabeça deles. Andamos 3 anos com alguém que falou que morreria, ressuscitaria, e agora ele morreu, mataram, estão querendo matar a gente. Esse era o contexto, medo, pavor, e de repente aparece aquela pessoa que estava com eles, que operou milagres no meio deles, e fala assim: paz seja com vocês. Eu gosto muito de imaginar essa cena. Lembro-me de um tempo sombrio da minha vida, né? Onde eu ficava trancado no quarto, de meia-noite às 6 horas da manhã, apavorado, vendo um monte de coisa, né? Claro que não era algo sobrenatural, não. Era uso de entorpecentes mesmo, né? Que tira a gente, e aquela paranoia louca. Só que eu lembro muito bem que eu via coisas, né? A paranoia faz você ver coisas. E aquilo me tirava a paz. Eu ficava imaginando bem que Jesus poderia. E orava, né? Porque já conhecia Jesus e a minha família orava. Eu falei: meu Deus, que inferno de vida, eu queria sair dessa. E quando amanhecia o dia, vinha aquela paz. Depois eu voltava a fazer de novo. Porque a paz não era a paz de Jesus. A paz de Jesus é diferente. A paz que o mundo oferece é uma paz passageira. É igual esses camaradas que estão fazendo guerra aí, né? Vamos assinar o contrato de 1 semana sem guerra, sem bomba.
depois a gente volta de novo, né? Isso não é a paz de Jesus. A paz de Jesus, ele traz bonança no meio da tempestade, mas também traz essa convicção, que por mais que seja difícil a situação que você está passando, Jesus ele chega e diz: paz seja convosco. A paz não que o mundo está, mas independente de como você esteja, eu estou aqui. Amém? Segunda coisa importante, a presença de Jesus muda qualquer ambiente, porque onde Jesus chega, traz alegria ao ambiente. Vamos ler o versículo 20 apenas novamente? Tem como colocar? 1, 2, 3. Tendo... Olha só, primeiro momento acho que foi um baita de um susto, né? Será que é um fantasma? Será que é Jesus mesmo? E aí Jesus falou: calma, sou eu mesmo. E a alegria tomou conta daquele ambiente, um ambiente de medo, de pavor, agora é tomado pela alegria e esperança, porque aqueles discípulos estavam tristes, abatidos, mas quando Jesus chegou naquele lugar, eu creio que o coração deles se alegraram novamente, porque agora eles estavam realmente vivendo aquilo que Jesus falou, que ressuscitaria ao terceiro dia. E agora a alegria invadiu o coração deles. A alegria do Senhor é a nossa força. Ali eles foram fortalecidos pelo Senhor. Essa alegria traz de volta o quê? A esperança. Quantas vezes nós estamos tristes, desanimados, abatidos, precisando não dessa alegria passageira, né? Como alguns viviam, como eu vivi, né? Dá uma risadinha, senta na mesa de um boteco, dá uma risadinha, conversa, mas no outro dia está de novo da mesma forma. Essa alegria é diferente. É uma alegria que às vezes nos coloca de pé, mesmo nos dias mais sombrios da vida. É uma alegria que você vai dormir totalmente desanimado e amanhece o dia, você não sabe de onde, mas sabemos que é o Espírito Santo que trabalha em nossos corações e nos coloca de pé novamente para dizer: alegrei-me, vamos também para a casa do Senhor. Que essa alegria possa tomar conta de nossas vidas. Alegria independente de Paquetá, de Rafinha, esquece, né? Esquece, né? Deixa quieto isso aí, senão minha voz vai falhar mais ainda. Mas que essa alegria de Jesus, às vezes o que falta, essa alegria está ligado também, muitas vezes, a falta de gratidão a Deus. Muitas vezes estamos cobrando apenas aquilo que Jesus não fez, mas esquecemos aquilo que Ele já nos deu. Primeiro, a salvação eterna na cruz do Calvário. E segundo, Ele trouxe transformação, Ele trouxe a paz que excede todo entendimento. Eu imagino aqueles discípulos, de repente, a mudança de sentimento, né? Estavam ali apavorados, temerosos, acho que tudo olhando na janela, chegou alguém aí, né? Tudo com medo dos judeus, mesmo eles sendo judeus também, mas eles tinham visto o que eles tinham feito com Jesus. E de repente Jesus entra naquele ambiente e fala: paz seja com vocês. Talvez muitos deles, depois a gente viu aqui como Tomé, não estavam acreditando. Jesus mostrou: sou eu mesmo. E aí eles se alegraram. Quantas vezes Jesus está dizendo: sou eu mesmo na tua vida, sou eu que estou fazendo isso. E a gente, será? Será que é Jesus mesmo? Quantas vezes Ele está abrindo portas que nós nem imaginávamos. E no lugar de nos alegrarmos, né? A gente faz o que? Fica duvidando. E eles estavam em dúvida, e faz parte da nossa natureza humana duvidar. Mas aonde Jesus chega, além da paz, Ele traz essa alegria, essa esperança novamente, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. O choro durou 2, 3 dias na cruz ali, aquelas mulheres chorando, mas depois, como já ouvimos aqui, o túmulo estava vazio, mas cheio de paz, esperança e alegria. Então, que você possa se alegrar. Eu estava vendo uma
Tinha uma psicanalista falando a respeito disso. De você sempre fazer a comparação por aqueles que estão numa situação menos favorável que a sua. Não no sentido de comparar com a pessoa. Mas quantas vezes nós estamos reclamando, né? E a gente olha e vê pessoas numa situação menos favorável que a nossa. E isso deveríamos olhar e sentir o que? Gratidão, porque tem muitas coisas. Claro que Deus dá àqueles que trabalham a graça, tem a graça salvífica, né? E a graça que nós chamamos a graça que é para todos. Mas sabemos que há muitas coisas na nossa vida que faz parte da graça salvífica de Jesus, que é as misericórdias dele se renovando sobre as nossas vidas e sobre aqueles discípulos. Talvez eles estavam ali discutindo entre eles. Eu falei para você que não era bem assim, que ele era apenas um filho. Aí é eu, viu, que estou falando, pensando, né? Porque a Bíblia ela não é clara em relação a alguns sentimentos na hora. Mas eles falam assim, eu falei que ele sabia que ele era só o filho do Zé da Maria, que ele não era esse Messias. E o outro, mas você tem que entender que ele operou milagres. E olha só, talvez estava nessa discussão. Mas Jesus mostrou que a alegria do Evangelho não é um Jesus pregado na cruz. Mas a nossa alegria é saber que a nossa cruz está vazia. Que o nosso Mestre ressuscitou e Ele está vivo e presente até mesmo no nosso meio agora, através do Espírito Santo, trazendo a paz, trazendo essa alegria. E por fim, o 23, vamos ler o 23. Então, olha só, Jesus falou sobre o perdão, a oração do Pai Nosso, e onde Jesus chega, traz o que ao ambiente? Perdão. Então, quando Jesus chegou naquele ambiente, trazendo a paz, ele estava dizendo, sabe o que? Pedro, eu te perdoei. Por isso que eles estavam amedrontados também, porque eles estavam questionando Jesus. E quando Jesus entra, é ele mesmo, e agora? E Jesus, quando diz, paz esteja convosco, está dizendo, Pedro, eu te perdoei. Depois ele fala, Tomé, o Tomé não estava na hora, ele disse, Tomé, toca aqui, sou eu mesmo. Eu não vou fulminar você porque você não acreditou em mim. Vocês me abandonaram, mas sou eu mesmo. Eu trago a paz para vocês, eu não estou trazendo julgamento. Porque Jesus poderia ter chegado lá, dado um tapa na mesa, bonito, né? Vocês não acreditaram que eu iria ressuscitar? Vocês estavam me questionando, me traíram lá na cruz, não ficou ninguém. Só João e as mulheres, como sempre, né? As mulheres sempre fiéis, né, a Jesus. Só João e todos os outros. Todo mundo fala de Pedro, mas todos os outros discípulos abandonaram Jesus também. Mas aí Jesus diz o quê? Jesus diz que nós devemos perdoar para ser perdoado. Então Jesus, quando ele traz a paz, ele está trazendo juntamente com a paz o perdão. Não apenas o perdão para a salvação eterna, mas o perdão por aqueles que o feriram. Porque ele andou com Pedro, ele andou com aqueles discípulos, ele operou milagre, eles viram Jesus operando, mas no entanto, na hora do vamos ver, não ficou um. E Pedro ainda negou, mas Pedro foi o único que ficou de longe. Onde estavam os outros? Que a gente critica tanto Pedro, e os outros onde estavam? Então, meu querido, onde Jesus chega, traz perdão ao ambiente. Onde não há perdão, Jesus está ausente. E aí, a gente fala tanto de perdão, mas a Bíblia fala, e é claro, o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso. E mais embaixo, não lembro qual o evangelho, ele fala o quê? Se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. A falta de perdão trava as nossas orações, sabia? A falta de perdão bloqueia as nossas orações. Por quê? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui, Jesus não precisou morrer para salvar? Então, todos nós fomos perdoados na cruz. Uns com mais pecado, outros com pecados diferentes. Mas todos nós fomos perdoados pela graça, não porque nós merecíamos.
Então nós não podemos negar. Estou me sentindo aquele cantor do Sepultura já aqui, viu? De vez em quando, né? Então Jesus estava dizendo, se eu perdoei vocês, aí eu lembrei agora do apóstolo Paulo. Paulo disse, eu era um dos piores pecadores, miseráveis. Já falei, eu acho que é outra mensagem aqui, Paulo perseguia os cristãos. Ele estava sempre procurando saber dos cristãos e ajudava, ele era caçador de cristão. E aí Jesus fala assim, ei, convenha que você sofra pelo meu nome agora. E quem que ia acreditar que Paulo agora era um cara convertido? Mas Senhor, esse homem tem perseguido, tem matado, convenha que ele sofra pelo meu nome. Por isso que Paulo se sentia um miserável. E a salvação eterna e a graça começa como nós temos esse sentimento de miserável, que nós não merecemos nada, mas o perdão de Jesus foi graça, para que possamos também aprender a perdoar. Caso contrário, a gente pode cantar, pode ajoelhar no milho e fazer o que quiser. Se não aprendermos a perdoar, com certeza as nossas orações elas não serão atendidas. Porque a palavra, Jesus disse, né? Que nós devemos perdoar para ser perdoado. Mas olha só que interessante. Jesus depois chega para Pedro, lembra? Faz as 3 perguntas. Pedro traiu, o negou, arrancou a orelha dos outros. E Pedro amedrontado, Jesus falou o quê? Pedro, tu me amas. E qual era o foco de Pedro? Apacenta as minhas, o foco de Jesus para Pedro, as minhas ovelhas. E ele fez essa pergunta 3 vezes. Ele não estava perguntando, Pedro, você é perfeito? Pedro, você é bom? Pedro, não. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Fazer a vontade de Deus não tem a ver com a nossa perfeição, mas sim com o perdão que nós sentimos de Deus e logo perdoamos. Isso é um processo. O perdão que vem lá do alto chega a nós, pobres mortais, e agora nós entendemos a necessidade de perdoar, porque nós fomos perdoados. E perdoar é necessário para que não sejamos pessoas, como o Léo até falou de manhã, mas era um contexto diferente, né, de Noemi, que depois ela mudou o nome dela para quê? Amarga. Pessoas que não perdoam se tornam pessoas amargas, ressentidas demais. E há momentos que a gente fica assim, eu mesmo já passei períodos difíceis. De vez em quando a gente ainda tem umas recaídas, mas eu entendo que a amargura muitas vezes está ligado à falta de perdão e entendimento e discernimento do tamanho e do valor do perdão de Jesus lá naquela cruz por mim e por você. Então, ambiente onde Jesus chega, ele é transformado, meu querido. E o meu desejo é que ele possa chegar no seu coração, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua família, na minha, e que ele possa chegar como chegou para os seus discípulos. Aquele momento mais desesperado da sua vida, aquele momento mais difícil da sua vida. Sabe aquele momento também que não sobra um? Por quê? Por que não sobra um? Porque há problemas na nossa vida que nem um cônjuge pode ajudar, meu querido. Não é que muitos abandonaram, porque tem conflitos aqui que só Jesus pode nos socorrer. E há desertos que passamos, que nós temos que passar sozinhos com Jesus, para que Ele possa o quê? Aperfeiçoar a nossa fé, para que possamos crescer na graça de Jesus. Então esses discípulos, vários deles depois, né, Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. O próprio Tomé estava questionando porque não estava naquele dia, e era um questionador também, e mesmo assim, nenhum deles foram rejeitados por Jesus, nem mesmo o próprio Judas que o traiu. Então, meu querido, que essa paz, que essa alegria, que esse perdão possa estar presente em nossas vidas todos os dias, porque é Ele que faz a diferença. É Ele que nos faz mais parecido com Jesus. Não é os nossos talentos, os nossos dons,
mas é o caráter de Cristo inserido. É melhor perdoar do que você continuar uma vida de amargura. Claro que o perdoar tem coisas que é fácil, né? Mas há pessoas que passam por um processo difícil, como alguém que tem um filho assassinado, coisas desse tipo. Mas espero não passar por isso. Mas sei que não é fácil alguns tipos de perdão. Mas é necessário para que a gente continue entendendo e recebendo essa paz de Jesus. Muitos ambientes poderiam ser transformados se permitissem o quê? Jesus entrar. Assim como guerras seriam evitadas se Jesus fosse realmente o centro dessas nações. Não haveria tantas guerras, tantas crianças morrendo, pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Com certeza, Jesus pode mudar e transformar o ambiente, não apenas das nações, mas do nosso lar, da nossa casa, do nosso coração. Então, que possamos convidá-lo essa noite. Mas eu já tenho Jesus. Não estou falando no sentido apenas de salvação, mas no sentido de permitir que Ele possa trazer, né? Porque não há nada que possa impedir. Jesus estava ali, corpo ressurreto, não sabemos explicar. Falei outro dia, sabemos que era um pouco diferente, que é diferente, mas ainda assim Jesus comia, né? Jesus, temos aquele texto onde depois da pescaria ele comeu peixe, depois de ressurreto, mas o importante é que a essência continua a mesma. O Jesus continua sendo o Jesus da paz, Jesus do amor, o Jesus que traz alegria mesmo em meio às tempestades. E por isso que eu gostaria de convidar o pessoal do louvor, tomar os lugares aqui. Nós vamos orar por isso. Vamos convidar Jesus para que Ele possa trazer paz, alegria e perdão, a começar no nosso ambiente de casa, trabalho, igreja, família. Quantos aqui querem receber a paz de Jesus? Amém? A paz que excede todo entendimento. Então vamos ficar em pé. Eu gosto, leia os textos bíblicos, eu gosto de imaginar a cena, né? Às vezes a gente lê de uma forma muito fria. Imagina o pavor daqueles discípulos. Tinham acabado de matar Jesus, e Jesus falou que morreria, ressuscitaria. Mas sabemos que pessoas queridas da gente vai morrer. Mas mesmo assim é difícil aceitar, porque o homem não foi feito para morrer. E eles ficaram 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo a transformação, vendo tudo que Jesus fazia. E de repente o mestre deles foi assassinado, foi cuspido, foi traído por um deles que andava junto com eles. E de repente toda a esperança se vai. Talvez naquele momento, quando Jesus morreu e pegaram Jesus, juntamente com Jesus morreu a esperança daqueles discípulos. Quantas vezes, quando nós estamos orando e perdemos algo, como dizia um cântico aí, se foi a esperança, né? Vai a nossa esperança e fala, Jesus não estava comigo. E aqueles discípulos estavam apavorados, amedrontados, porque o medo aprisiona a gente. Quantas vezes, né, a gente estuda para fazer uma prova e o medo acaba aprisionando de tal maneira que a gente esquece as coisas. Quantas vezes a gente vai fazer algo que a gente sabe, mas o medo apavora. É igual aquele ratinho diante de uma serpente, de uma cobra. Ele é muito mais rápido, mas ele está ali amedrontado. E quantas vezes nós nos sentimos assim, diante das circunstâncias, travado, desanimado, com medo, achando que tudo se acabou. Jesus era uma farsa, esse Jesus é uma farsa na minha vida, esse negócio de evangelho não existe, olha, não dá mais. Eu às vezes penso assim até hoje. Aí o Espírito Santo chega e fala, paz seja com você, seu incrédulo. Senhor, é você?
Não quem você acha que está te carregando durante todo esse tempo. E aí chega o Espírito Santo e diz: vem renovar a nossa alegria. E saber que tudo isso aqui é passageiro. Saber que isso aqui um dia vai acabar. Que a nossa morada não é aqui. Que a nossa morada é num lugar onde a traça, a ferrugem não come, onde o ladrão não pode roubar. Tudo isso aqui é passageiro. Que Deus possa tirar todo apego exacerbado do nosso coração em relação às coisas dessa terra. Que Jesus possa realmente soprar o Espírito Santo sobre nossas vidas, como soprou sobre aqueles homens. E a partir daquele momento, todos eles foram homens que se alegravam até mesmo na prisão, que se alegravam quando sofriam como Jesus. Eu fico imaginando, será que ainda podemos nos alegrar como aqueles discípulos? Olha, levei um monte de chicotado, olha que gostoso, estou todo marcado, igual fizeram com o meu mestre. Olha, eu fui preso igual a Jesus. Olha, eu vou ser crucificado, mas eu não sou digno de ser como o meu mestre, cabeça para baixo. Eles morriam se alegrando, porque sabia que havia algo melhor preparado para eles, que aqui não é o ponto final, mas é uma vírgula, para iniciarmos uma nova vida, onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, reinará a paz completa de Jesus, onde Ele será a nossa própria luz, o nosso perdão vai nos levar para esse lugar. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos buscar todos os dias a paz de Jesus, a alegria do Senhor me fortalece, a alegria de saber que amanhã vai começar uma nova semana e eu tenho a oportunidade de novamente fazer algo diferente, que Jesus vai estar comigo de segunda a domingo, porque Ele disse que estaria comigo, ainda que eu não acredite, mas Ele continua conosco. Aqueles discípulos não acreditavam mais. E talvez você chegou aqui nessa noite atribulado, com o coração aflito por alguma questão. E Jesus está dizendo: paz seja com você. Sou eu mesmo, se alegre. A paz significa que eu perdoei. Mas ontem mesmo eu te perdoei, eu sei quem é você desde o ventre da sua mãe. Vá, não peques mais, eu estou contigo. Vamos mudar a rota aqui, ó, volta para a rota. Mas você não permita que a falta de perdão e a falta até mesmo de sentir o perdão de Deus, muitas pessoas não conseguem sentir esse perdão de Deus e se afastam da graça dele. E graças a Deus que a graça dele alcançou aqueles discípulos, trazendo fé e fortalecimento. E nós vamos orar. Convidar a Angélica aqui, minha Arã. Tem Arã? Arã, né? Para orar aqui. Que eu não consigo mais orar, né? A minha voz já está indo. Mas graças a Deus o Espírito Santo me ajudou aqui. E que essa paz, que essa alegria, e que você possa sair daqui sentindo o perdão de Deus, não apenas na cruz, mas nessa noite aqui, independente do que você fez, se você se arrepender, como nós falamos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Vamos orar?